22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A passagem é muito interessante, muito conhecida, mas eu creio que todos, quando leem novamente, repetem a sua leitura, são despertados para verdades aqui preciosas. Diz o texto que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos que embarcassem e fossem, passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele ficava despedindo aquelas pessoas. Quando ele terminou de despedir as pessoas, o texto disse que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Olhem bem que detalhes que nós temos aqui. Os discípulos foram e Jesus ficou despedindo as pessoas e depois ele subiu ao monte com um propósito de orar sozinho. Às vezes a gente precisa orar sozinho. Muitas vezes a oração coletiva não preenche o nosso interior. Nós temos necessidade de falar com Deus aquilo que nós não queremos que ninguém ouça. Em outras ocasiões, sim, é diferente. E o Senhor Jesus Cristo subiu na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite. É interessante que, para os romanos, a noite era dividida em 4 partes. É por isso que fala que a quarta vigília da noite. A primeira vigília
era das 18 horas às 21. Então era no início da noite até as 21 horas. A segunda vigília era das 21, 9 horas da noite, até as 24, até 0 hora. A terceira vigília era das 24, das 0 hora, até as 3 horas da madrugada. Na quarta vigília, era das 3 horas da madrugada até as 6 da manhã. E o texto disse que na quarta vigília da noite é que Jesus foi ter com os discípulos. Então, entre 3 horas da madrugada e 6 da manhã, Jesus demorou, hein? Demorou, ele ficou muito tempo naquela conversa com o Pai. Aí ele desce, os discípulos já estavam longe, naquele barco, e aconteceu isto que nós vamos agora meditar. Vamos curvar a nossa fronte e orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno, glorioso, na mediação do Senhor Jesus, nós te pedimos que fales ao nosso coração através da meditação desta hora, neste texto sagrado. Sê com cada um aqui, Pai. Abençoa as crianças, jovens, as irmãs, os irmãos, os visitantes. Abençoa cada um. Tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, com base nisto que aconteceu, Pedro começou a andar sobre as águas. E a certa altura ele começou a se afundar. Então eu quero dar como título da mensagem: início de um naufrágio na vida cristã. Então vamos ver se a gente sai daqui pelo menos com o tema da mensagem na nossa memória. Início de um naufrágio na vida cristã. Pedro era um cristão. Ele experimentou aquele tipo de naufrágio, ou início de um naufrágio, mas eu quero trazer isto para a nossa vida cristã. E vamos abordar aqui 3 pontos para a nossa reflexão. O primeiro deles: todo crente está sujeito a naufrágio na vida cristã. Todo crente. É importante que pensemos nisto. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse assim, lá na primeira carta: combate o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Alguns vieram a naufragar na fé. Olhem bem. Alguns vieram a naufragar na fé. E meus irmãos, eu fico pensando aqui, neste caso de Pedro, o versículo 29 diz, ele disse, vem. Pedro pediu, e Jesus disse, vem, vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele desce do barco, daquele pequeno navio. Ele desce e foi ter com Jesus, andando por sobre as águas. O texto disse que o vento era forte. Olha, eu não teria coragem de pedir a Jesus para ir, não sei nadar.
O que eu... Não. Acho que se Jesus dissesse, João Wesley, desce, vem aqui. Não, senhor, aqui está muito bom. Eu gosto muito de água, sou de chuveiro. Pedro desce, anda, não sei quantos passos ele deu, mas por certo, ele andou. Vários passos ali por sobre as águas. Mas, meus irmãos, diz aqui a passagem que o vento era forte. Mas e Jesus? Ele não estava ali? O vento era assustador. Mas o vento não começou depois que Pedro desceu, não, do barco. O vento já estava. Já era uma realidade. E Pedro, com toda aquela ventania, com aquele mar revolto, ele andou. Agora, o problema está no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E diz assim, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Começando a submergir. O texto disse que ele reparou na força do vento. Dá a entender que antes ele não reparava. Dá a entender que ele estava tão fixo na pessoa de Jesus que não estava ligando para a força do vento. Quem sabe o vento balançando a sua roupa, mas ele estava com a atenção voltada para o Senhor Jesus Cristo e por isso ele conseguia andar em meio a toda aquela situação preocupante. Meus irmãos, quando eu digo que todo crente, todo cristão está sujeito a uma experiência de naufrágio, há um enfraquecimento na fé. E vou dizer mais, está sujeito até a uma desistência temporária na carreira cristã. Desistência temporária não quer dizer perda de salvação. Desistência temporária. Se descuida tanto, deixa de olhar para o Senhor Jesus Cristo, que chega a este ponto. Nós vamos encontrar na Bíblia muitos exemplos de pessoas que cambalearam na fé, vacilaram na fé, pessoas que deixaram em dado momento de depender de Deus, de obedecer a Deus, de continuar nesta carreira cristã. Um exemplo que muito fala ao nosso coração é o de Moisés. Os irmãos estão lembrados que a Bíblia diz que em certa ocasião faltou água lá no deserto e a ordem de Deus foi para que ele batesse na rocha. Ele bateu e a rocha jorrou água, descedentou o povo. Em outra ocasião, também o quadro se repetiu, faltou água, já estava em outro lugar. Deus disse para ele falar com a rocha. Agora não é mais para bater, porque a rocha era símbolo de Cristo. Agora era para ele falar. Pronto, ele já não deu atenção ao que Deus disse, e ele bateu na rocha. Estão vendo aí? Um momento de fraqueza, um momento de descuido, ele vacilou, se rebelou contra o Senhor.
e por causa daquela sua atitude ele não entrou na terra prometida. Foi impedido de entrar na terra prometida. Então um grande líder, um grande servo de Deus procedeu desta maneira. Nós temos um outro exemplo, é o de Elias. Elias foi um gigante na fé. Que profeta, que vida, que testemunho, que experiências aquele homem teve com Deus. Mas, depois de tanto tempo de vida abençoada, corajosa, ele teve medo das ameaças de Jezabel. Teve medo. Estão vendo? Se ele teve medo é porque ele se descuidou no que diz respeito ao seu olhar para o Senhor Deus. Ele vacilou no que diz respeito à sua fé, no poder de Deus. Então é interessante a gente pensar nisto, porque senão nós vamos achar que só aconteceu com Pedro. Aconteceu com os outros. Quantos outros? Quantos outros? Se nós fôssemos citar aqui, meus irmãos, eu mencionaria muitos e muitos que em dado momento experimentou esse início de naufrágio. E o Pedro agora passa por isto. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Não acreditemos em nós. Não confiemos em nós. Não achemos que nós não cairemos. Esse é o grande perigo. Desviando meu olhar de Jesus, eu vou acreditar em mim. É aí que começa o meu fracasso. É aí que começa essa situação tão triste. Portanto, meus prezados, todos nós estamos sujeitos a estas quedas, a estes tropeços na vida cristã. Em segundo lugar, eu vejo aqui o valor do reconhecimento de queda, de afundamento. Entendam isto que eu estou dizendo. O reconhecimento de queda, de afundamento. Porque tem gente que vai se afundando e não reconhece que está se afundando. Vai se naufragando e não reconhece. Se alguém disser, é capaz de ainda brigar. E não aconteceu isso com Pedro. O texto sagrado nos diz assim, começando a submergir, gritou. Não é interessante esse detalhe? Começando a submergir, ele gritou, salva-me, Senhor! Ele reconheceu que aquilo que estava acontecendo não era normal. Ora, se ele já havia experimentado a bênção de andar sobre as águas, o Senhor Jesus Cristo continuava sobre as águas. Então, se ele observou que os pés já estavam sumindo, agora a água já na canela, eu não sei até onde foi, mas foi o início de afundamento. O início. Começando a submergir. Ele já gritou. Meus prezados irmãos, eu fico pensando. Esses que não reconhecem, ou nós mesmos que não reconhecemos. O diabo não quer que nenhum crente pare para analisar a sua vida. Espera aí, será que eu estou do jeito que Deus quer que eu esteja? Será que o meu quadro não é um quadro anormal?
a maneira de eu estar lendo a Bíblia, estar orando, estar cantando, estar cultuando a Deus, será que Deus está como que batendo um carimbo? Aprovado, aprovado. Eu aprovo você, meu filho, eu aprovo você, minha filha. Eu estou gostando. O diabo não quer que paremos para esta análise. Ele não quer. Ele não gosta de forma alguma que o cristão, o crente em Jesus Cristo, reconheça que está enfraquecendo na fé. O que o diabo faz numa hora desta é enfiar na nossa cabeça: isso é normal. Todo mundo passa por isso. Não estranhe, não. Tem dia que a gente não quer mesmo nem ler a Bíblia, a gente não quer nem nada com Deus. Oração, isso passa longe. Então o maligno vai enfiando isso na cabeça de um cristão, de uma cristã, para que tome esse começo de naufrágio como algo comum. Mas todo mundo é assim. E se eu perguntar lá na igreja, todos são assim. Não, isso não é normal. Isto é anormal. É anormal. Pode ser comum, mas não é normal. Meus prezados irmãos, é importante que haja este reconhecimento deste processo de submersão, de afundamento. Dificilmente, eu digo isso com tristeza, dificilmente eu ouço orações de crentes confessando o pecado. No máximo que a gente ouve é: perdoa os meus pecados. Isso nunca foi confissão de pecado. Confissão é mencionar o pecado, é citar o que está acontecendo. Isso é confissão de pecados. E meus irmãos, eu me lembro de uma irmã que participava das reuniões com frequência, reuniões de oração, e era uma das poucas pessoas que eu ouvia com frequência ela levantar a sua mão naquele momento de pedidos de oração, e ela fala: eu quero que orem pela minha vida espiritual. Que a gente pede oração pela dor de barriga, a gente pede pelo coração que não está bom, a gente pede pela vida conjugal que anda um desastre, a gente pede, mas pedir pela vida espiritual. Eu falando isso aqui, eu tenho certeza que a Cleide se lembra dessa pessoa. Ela pedia com frequência: orem pela minha vida espiritual. Meus prezados irmãos, quando Pedro gritou, ele fala que salva-me, Senhor. Foi um grito que ele deu: salva-me, Senhor. A palavra de Deus nos fala lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu creio que uma das coisas que Deus mais gosta de ouvir é pedido de socorro. Esta é uma das coisas que Ele gosta de ouvir, porque Ele tem prazer em socorrer, Ele tem prazer em se aproximar para resolver o nosso problema. Os irmãos já observaram? Não precisa pensar em outros, não, cada um pensando em si. Já notaram que é comum a gente apresentar desculpas quando a gente está num começo de naufrágio, num esfriamento espiritual, num desinteresse pelas coisas de Deus? A gente começa a inventar argumentos, a gente começa a inventar desculpas. Meus irmãos, ou a gente, não sei, a gente pensa que há outros recursos. Por exemplo, o Pedro, quando começou a se afundar,
Ele poderia ter gritado para o João, gritado para Tiago, um dos colegas lá no barco, para jogar uma corda. Resolveria o problema, aparentemente. Ou, eu tenho certeza absoluta que Pedro não era como o meu caso, que não sei nadar, nunca consegui aprender, mas Pedro sabia. Umas braçadas ali, ele resolveria o problema, aparentemente. Aparentemente. Mas eu quero lembrar aos meus irmãos que o problema de Pedro era de ordem espiritual. Totalmente de ordem espiritual. Aquele início, aquele princípio de naufrágio era enfraquecimento da fé, era desvio do olhar do Senhor Jesus Cristo. Ele já não estava tendo Jesus como o seu tudo. Enquanto teve, ele caminhou por sobre as águas. Mas depois que ele trocou o olhar, tirou de Jesus e passou a colocar no mar, passou a colocar nos fortes ventos. Pronto, isso é de ordem espiritual. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Muitas coisas que acontecem conosco, muitas, elas não são de ordem física, não são de problemas de saúde, não, elas são de ordem espiritual. E problema de ordem espiritual não se resolve com comprimidos, com receitas médicas. Problemas de ordem espiritual só se resolve com a atuação do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus lá em Hebreus diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos-nos, acheguemos-nos. Não troque de pessoa, não troque de lugar, não tente inventar uma solução para o seu problema de ordem espiritual. Não vai dar certo, só vai piorar. Em terceiro e último lugar, eu quero dizer sobre a atitude amorosa do Senhor Jesus. Atitude amorosa do Senhor Jesus. Vejam aí no versículo 31. Pedro gritou: salva-me, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Olha só, meus irmãos. O que significa esse prontamente? Imediatamente. Jesus não disse a Pedro: Pedro, você está se afundando, mas eu vou esperar um pouquinho para você se afundar mais. Aí você vai valorizar mais a minha atuação. Eu fico pensando, quando diz assim, começando a submergir, ele gritou. Meus irmãos, começo de um naufrágio na vida cristã já é muita coisa para Jesus. Começo de um naufrágio. Às vezes a gente espera muito. A água já está aqui, a gente já está quase perdendo a vida. Não. Pedro não esperou a água chegar até a cintura, chegar até o peito. Não. Começando a naufragar, ele gritou. E Jesus, com este amor de sempre, com este carinho de sempre, estendendo a mão, tomou. Meus irmãos, Jesus não resiste a um pedido de socorro.
Jesus não resiste a um coração quebrantado, voltando-se para Ele. Vamos entender isto, vamos absorver isto. Eu já ouvi de várias pessoas, em situações difíceis, quem podia ajudar falou, não, eu deixei que ele sofresse mais um pouco, para ele aprender. Eu deixei que sofresse mais um pouco. Mas Jesus não faz isto. Eu não encontro nenhuma passagem na Bíblia, uma pessoa clamando, insistindo, e Jesus não atendendo propositalmente. Quando ele não faz de imediato é porque ele tem as suas razões. Tem as suas razões. Mas jamais por desprezo. Jamais por desprezo. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Meus prezados irmãos, um início de esfriamento na nossa vida cristã é muito para o Senhor Deus e toca no coração de Jesus e com certeza entristece o Espírito Santo. Um início de naufrágio. Se cada um olhasse para si, com certeza chegaria a esta conclusão. Eu já fiz o meu Senhor sofrer muito. Eu já fui persistente no pecado. Eu sabia que estava me afundando, mas não queria reconhecer. Não queria reconhecer. Aliás, quando um cristão está experimentando este início de naufrágio, ele não gosta que alguém venha repreendê-lo. Ele não gosta que alguém venha tocar na sua ferida. Não gosta. Meu pai foi fumante durante quase toda a vida. Era de igreja. Dificilmente perdia um culto. Mas com esta fraqueza dele, prejudicando-se fisicamente, espiritualmente, em todos os sentidos ele se prejudicava. Mas bastava um pregador falar contra o cigarro, ele saía pisando duro e ia embora antes de terminar o culto. Não queria que tocasse nesse assunto, porque era a ferida dele, era a fraqueza dele. Então, nós temos isso, nós não queremos. Quando a pessoa é sensata, ela fala, não, olha, muito obrigado, você me alertou. A minha vida não estava agradando a Deus, e você foi usado por Deus para me despertar. Pedro clamou, e Jesus bondosamente, amorosamente, estende a mão e o levanta. Tira Pedro daquela situação. E eu creio, meus prezados irmãos, que quando o Senhor Jesus estendeu a mão, levantou Pedro, colocou Pedro novamente sobre as águas, e Pedro voltou para o barco agora caminhando. Jesus não levou nos braços e colocou lá no barco, não. Eu creio que naquela hora houve uma restauração, houve um arrependimento por parte de Pedro, e ele conseguiu ainda voltar de maneira normal com o Senhor Jesus Cristo. Início de naufrágio na vida cristã. Eu já experimentei muitas vezes, lamentavelmente, início de naufrágio. E me lembro como eu clamei e como o Senhor Jesus Cristo estendeu a mão e me tirou daquela situação. Quem sabe, meus prezados, há alguém aqui passando por um início de naufrágio. Algum irmão, alguma irmã,
experimentando o início de naufrágio, nesse mar revolto, nesses ventos contrários. Quem sabe? Início de naufrágio dentro de casa, no seio da família, início de naufrágio nos relacionamentos humanos, início de naufrágio no trabalho, na profissão, início de naufrágio. Quem sabe a pessoa esteja passando por esse início de naufrágio e ainda não gritou: salva-me, Senhor. Eu gostaria que hoje, se houver alguém aqui, nesse quadro, eu gostaria que hoje reconhecesse. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então são textos sagrados que precisamos nos apropriar deles para uma nova experiência com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fale ainda hoje, mais um pouco, a respeito disto e que haja um despertamento na nossa vida. A gente dá muito mau testemunho com esses afundamentos. A gente dá mau testemunho, a gente entristece ao Senhor. Isso não é normal. Eu espero que os meus irmãos, as minhas irmãs, experimentem esta vitória que Pedro teve em Cristo Jesus, o socorrista eficaz. Amém.